esse negócio de hermafrodita. Você sabe como é que começou isso aí? A palavra hermafrodita, né, eu sei que ela vem lá da mitologia grega, né, que era, no caso, uma criatura que foi filho de Hermes e Afrodite e que acabou adquirindo os dois sexos, né? E essa palavra ela tem um contexto muito negativo, né, por causa dos freak shows, né, onde pessoas hermafroditas eram lá expostas, porque ela é meio desumanizadora, né, que acaba deixando a gente distante da humanidade, né, é uma criatura mitológica lá, aquilo que a gente vai expor lá no circo e tal, né, tem um tom muito negativo. É verdade. Esse negócio... Fica mais juntinho. Mais juntinho, assim, né? Esse negócio de hermafrodita é um negócio bem interessante, porque eu fico pensando, a gente estava conversando, né, antes, como é que era isso para as pessoas, porque tinha que mostrar no circo da pessoa, você na jaula, as pessoas passando para te olhar. Eu, sinceramente, se na consulta médica tinha um monte de gente para ver, toda a consulta médica que tinha um monte de gente, imagina isso, né, pessoas desconhecidas. E médico a gente acha que né, conhece e tal, já viu. Não sei como é que... O que você pensa disso? Eu imagino que, tipo, era bem humilhante, assim, né? Você expor a pessoa, porque é diferente e você coloca ela como se fosse um bicho, né? Não sei, uma criatura. Eu fico pensando, como é que a gente identifica, assim, o intersexo? Vai andando no meio da rua, assim, esse é intersexo. Esse não é eu acho que não tem, acho que a sociedade não tem essa leitura a de gente não identificar consegue pessoas achar. intersexo. Porque é uma coisa tão interna, né? Tão biológico, que não dá para você identificar assim, olha, fulano é assim. É engraçado que dá para você identificar pessoas andrógenas. Sim. Né? Aquela pessoa que não tem uma aparência meio nem muito feminina, nem muito masculina, né? Eu acho que eu sou uma pessoa andrógena, tô até cultivando meu bigodinho aqui. Então, as pessoas... E nem todo andrógeno vai ser intersexo. Verdade. Né? Eu conheço pessoas andrógenas e já perguntei para elas, mas você tem esse problema, assim, essa questão, essa condição intersexo? Não sei disso não. E interessante que a gente tem um nosso amigo, né? O Alex, que na família dele, ele já tem casos anteriores, né? De bebês que nasceram intersexo, no caso da família do Alex, que não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Ele já é a terceira pessoa que nasce intersexo. Né? E assim, na minha família, pelo menos, eu não tenho caso nenhum que eu lembre. Talvez lá no passado deve ter tido, mas alguém, aquela coisa assim, minha família nasceu no interior da Bahia, né? Então, acho que era uma coisa estranha, que ninguém sabe o que é, e também não dá para tratar. Então, deixava do jeito que tá. Na minha família eu desconheço, eu não conheço nenhum outro caso. Do lado da família da minha mãe, eles são descendentes poloneses, então, sei lá, a história deles é meio estranha. A do meu pai é mais estranha ainda, né? Do meu pai, ele tentou rastrear lá os traços da família dele, mas não conseguiu encontrar muito detalhe. Ele sabe que ele mesmo não sabe dizer se o ano, ele não sabia, né, que ele já é falecido, se o ano que ele nasceu é realmente o ano que ele nasceu, porque a família dele era do interior do Paraná e eles vieram meio que para Curitiba e nenhum dos filhos do meu avô era registrado. Quando chegou em Curitiba, que o meu avô teve que trabalhar, né, a empresa que ele foi trabalhar lá pediu que registrasse os filhos. Aí eles foram lá e registraram, meio que tentando lembrar em que ano que nasceu cada um, em que dia, mas quem dirá a condição médica, né? Verdade. Queria fazer perguntas. Para a gente ajudar a identificar a questão da nomenclatura, né? Muita gente ainda usa hermafrodita. Qual que é a diferença? Por que não usar um? Por que usar o outro? Dá para explicar um pouquinho dessa questão? Então, como a Michelle falou um pouquinho antes, o hermafrodita, essa palavra hermafrodita, ela é pejorativa, ela não é uma palavra legal, porque vai dizer que você é uma mistura de duas coisas, quando na realidade não é bem isso, né? Então a gente fala intersexo porque tá no meio,
não é nem homem, nem mulher. Então, você olha lá, não dá para dizer o que é, mas hermafrodita vai falar que vou falar aqui a palavra, tem pinto e tem vagina. Mas pode ser que, mas isso, a gente não tem nenhum caso na medicina que você tem as duas coisas. Hermafroditismo mesmo, eu desconheço, assim, tem o pseudo-hermafroditismo, né? E nunca é assim uma vagina e um pênis, é sempre um órgão que ele está numa escala entre os dois polos, né? Que seria um polo a vagina e o outro o pênis. Então é um órgão sexual que ele está entre as duas coisas, né? Ele está ali no meio, assim, tem características de um, características do outro, né? Então, essa palavra, quando a gente conhece, né, essa palavra hermafrodita, quando fala, né? Não, às vezes até a gente mesmo, eu conversando com pessoas tentando explicar sobre intersexualidade, eu já usei essa palavra, porque encurta um pouco o assunto. Né? Você fala assim, era conhecido como hermafrodita, né? Aí as pessoas, hermafrodita eu já ouvi falar, intersexo não, mas hermafrodita eu sei o que é. Aí você começa a explicar que não era bem aquilo que a pessoa achava que sabia o que era, né? E aí a gente faz o seguinte, a gente fala, hermafrodita não, intersexo sim, nós somos intersexo. Ou seja, a gente está no meio. E tem uma coisa interessante, a primeira novela que eu assisti na vida foi uma novela chamada Renascer. A Buba, né? Exatamente. Eu lembro dessa personagem, eu lembro que essa personagem me deixou pensando, eu fiquei pensando, será que eu tenho alguma coisa a ver com ela? Que é isso, né? Esse negócio assim, meio maluco, que a Globo mostrou e nunca mais teve nenhum personagem, assim. A gente tem algumas séries da MTV, tipo Fake News, que tem uma personagem que é intersexo. Isso. E a gente também tem na mídia, né, duas pessoas que a gente pode citar aqui, que uma é a Késter Semenea, que ela teve nessas últimas Olimpíadas, né? E ela aí, assim, a imagem dela, ela parece uma pessoa bem troncuda, bem forte, assim, e as pessoas olham e acham que ela é um homem, mas na verdade ela é uma mulher, né? E aí tem uma outra que é a questão a primeira pessoa a trazer isso aí no meio do esporte, que é a Maria Patini, uma atleta que foi uma atleta espanhola, velocista, que o Comitê Olímpico Internacional, antes das Olimpíadas, antes de qualquer evento, eles fazem um negócio, chama-se teste de feminilidade. Gente, vocês já pensaram num negócio desse? Você vai correr, e aí, pessoal, então, eu queria avisar que antes de você correr, eu preciso tirar o seu sangue para saber se você é mulher mesmo. Oi? Como assim? E a Patinho, ela fez o exame e o exame dela deu XY. Ou seja, ela era um homem. Considerado um homem. Aí, o que fizeram com ela? Olha, infelizmente você não vai poder correr mais, tá? Você não vai poder correr. E aí, tiraram ela da corrida lá, em 88. Ela foi expulsa das associações que ela participava, das corridas que ela participava. Ela teve que entrar na justiça para ser reconhecida como mulher, para poder correr, porque ela não, na questão do gene, né, ela não era uma mulher, poxa. Destruíram a carreira atlética, esportiva dela, né, de uma pessoa. Isso não sai na mídia, né, mano? Infelizmente, intersexual na mídia a gente não encontra. É verdade. Coisa bem doida, porque a gente está no dia da visibilidade intersexo. E não tem ninguém que possa você falar assim, essa pessoa está na mídia e assumidamente diz que é intersexo. Não tem, infelizmente. Mas a gente, aqui ó, tem duas intersexos aqui, nós somos, tá? E a gente está querendo dizer para vocês o seguinte, a gente não é famoso, a gente não está na mídia, mas a gente está no Sexbox, para dizer sim, somos intersexos e existimos, não somos nenhum conto da carochinha, não. A gente existe, é bem humana, humaníssimas, tá? E onde obter mais informações? Então, onde obter mais informações? A gente tem a nossa página. Chega de Segredo, no Facebook. Do coletivo paulista de intersexuais, né? E também a gente tem o site da Organização Internacional Intersexual, que é oei.org, que é o site da primeira
organização intersexual foi criada lá na Austrália. A Austrália sempre começando as coisas, né? E lá você pode ter várias informações. No Brasil tem a nossa página, que é a Chega de Segredos. Tem o grupo que é Intersexos do Brasil. Isso. Tem o grupo que é Intersexuais Existem, Isso. que é ligado ao Sexbox. Exatamente. E tem a página do Ernesto, que é a visibilidade intersexo, né? E nesse espaço vocês podem ter informações do que é o intersexo. A gente precisa falar sobre isso, né? Precisa ter visibilidade. A gente está aqui para isso. E voltando um pouquinho na história, qual que é o papel do médico em tudo isso? Né? Como é que é? Que famílias podem fazer? Qual que é o papel do médico para entender um pouco mais essa questão? Bem, eu acho aí que no caso de pessoas intersexo, o papel do médico ele está acima do que ele deveria estar, né? Tipo, o médico, ele, no caso do Amiel, se sentiu no direito até de ditar onde a família dela ia morar. Exatamente. Né? No meu caso, no caso dela, ele ditou o que era um órgão genital que poderia ser considerado normal, né? Tipo, eu perdi a maior parte da sensibilidade do meu clitóris porque eles acharam que era grande demais. E foram lá e se sentiram no direito de cortar. E eu não sei se essa frase que eu vou dizer agora era uma coisa do meu pai ou se realmente o médico chegou a falar isso pra ele. Mas eu lembro que meu pai, numa briga com a minha mãe, ele comentou que quem que ia querer casar comigo, né? Que para um homem era repulsivo uma mulher que tivesse um clitóris que aparentava ser um pênis, né? Então, eu acho que o papel do médico ele chega a ser, nesse caso, acima do que deveria ser, né? Não é da competência deles ditar o que a gente pode ter entre as pernas, pelo amor de Deus. Essa questão não tá certo, não. Essa questão é muito complicada. É complexa, porque eu sei que tem pessoas que realmente precisam de algum tipo de cirurgia, sim, né? Sim, no caso, caso... Você falou que tem intersexos que tem útero, mas não tem uma abertura vaginal. Exatamente. Então, acabam menstruando e a menstruação fica presa dentro do corpo, né? Então, tem dores e... Tem uma outra condição, que a gente chama de perda de sal. É assim, a pessoa nasce com um testículo, mas o testículo dela não produz a parte do testosterona e, ao mesmo tempo, vai tirando o sal do corpo. Então, os médicos usam isso para dizer, olha, aplica para todo mundo. Então, vamos tirar todos os testículos que vocês virem por aí, pode tirar, porque vai causar a perda de sal. Falando sobre isso, eu acho assim, o papel do médico é o papel de Deus, tá? E, para mim, eu acho que isso é uma coisa muito complicada, porque os pais colocam muito na mão do médico a resposta do que vai ser feito com o filho. Mas aí eu até vou dizer o seguinte, né? Eu imagino assim, a sua família, a minha família, não entendiam o que estava acontecendo com aqueles bebês que tinham nascido e recorreram ao médico como fonte de informação, né? O que a gente faz? E o médico veio e disse, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, eu acho que... Eu não gosto de culpabilizar a família de pessoas intersexo. Porque não são pessoas que tinham condições de tomar essas escolhas, né? Que foram recorrer ao que a medicina teria a dizer, né? E a gente tem uma questão também aqui no Brasil, que é, assim, aqui a gente tem uma política médica voltada para o segredo, né? Que é aquela coisa assim, a criança nasceu sem sexo definido, vamos esconder, isso aqui não vamos consertar, né? Vamos consertar, arrumar, e a gente não tem uma medicina que olhe para o paciente. Porque assim, no nosso caso... O nosso corpo foi produzido por benefício de outros. Exatamente. Para a sociedade não achar a gente estranho, para o nosso futuro parceiro não achar a gente estranho. Não pensaram no nosso prazer. Exatamente. Né? A gente perdeu sensibilidade ali. Ninguém estava pensando, nossa, esses bebês um dia vão ser adultos, vão querer gozar. Ninguém parou para pensar nisso. Só pensar, não, o parceiro dessas pessoas vai ter que achar essas pessoas agradáveis. Então, gente, olha, é mais fácil criar um corpo penetrável. Também tem isso. Né? É mais fácil criar um corpo penetrável, né? Do que criar um falo, ou até mesmo deixar da forma que estava, né? Porque mesmo que o linguajar que as pessoas usam para falar disso. A frase que você falou. Tem uma frase, eles dizem assim, é melhor você abrir um buraco do que levantar um poste. Né? É uma frase que os médicos têm.
Porque para eles é mais fácil fazer isso, porque depende muito da questão hormonal. Então, vai que o pinto que criarem lá não funciona. Eu conheço 2 casos de 2 intersexos que criaram o falo, mas o falo não funciona, o pinto não faz nada, só faz xixi. Então, eu acho que isso tem a ver com machismo também, né? Porque o homem, ele não vai ser visto como homem, a não ser que ele seja viril, né? Que ele tenha um falo grande, que tenha que erguer, que tenha que ter desejo sexual. E que no caso de pessoas intersexo que têm falo, não seria dessa forma, né? Exatamente. Seria um falo pequeno, ia ser diferente. E eu acho que a gente tem ainda muito a questionar isso, porque até pessoas trans, por exemplo, que querem ir para o masculino, né, o feminino to masculino, ou feminino para o masculino, pessoas trans que são femininas para o masculino, quando elas se assumem como trans, elas não querem fazer a cirurgia, por quê? Porque a cirurgia é feia, é algo que não é bonito, não vai funcionar, então elas preferem não fazer a cirurgia. Então, mas até mesmo nas pessoas que são trans, que são do masculino para o feminino, quando você faz lá a vagina, ela também não tem aquela sensibilidade que teria a vagina de uma mulher cis, né? Sim. É mais voltada também para o prazer do outro. Exatamente. Você vê aí que está incluso o machismo. É muito, né? machismo. Muito machismo. E a gente não... Sinceramente, o que a gente... Nossa maior luta hoje como intersexos no Brasil, e vamos dizer no mundo, a gente só tem 4 países no mundo em que a cirurgia em crianças é proibida. Essa cirurgia não pode existir. Essa cirurgia, ela tem que ser dialogada. Ou seja, na hora de fazer a cirurgia, a criança deve ser consultada. Não como criança, mas sim na adolescência, nessa época que você vai se descobrir sexualmente, a sua orientação sexual, tudo isso tem a ver. E quando a criança, no meu caso, né, eu me senti sempre indefinida. Não sabia qual que era, não me sinto homem, não me sinto mulher. E aí, como é que faz? Eu também não. Eu olho para o meu corpo, eu não me vejo mulher e eu não me vejo homem também. E aí, no caso, impõe na gente um sexo, um gênero, que você não se corresponde. Como é que faz? No nosso caso, eu acho que é mais do que impor o gênero, impõe um sexo através de mutilação, né? Exatamente, é verdade. E cortam sem nada, né? Sem perguntar. Não, e qual o problema de ter uma mulher que tem uma vagina e um clitóris que aparenta ser um pequeno pênis? Qual o problema? Nenhum. Ah, porque o outro vai olhar, sempre o olhar do outro. Né? Ou ter um homem que tem um falo que não é aquele falo gigante, viril, 30 né? centímetros, Oh, meu poderoso. Deus, né? Qual o problema com isso? Nenhum. Agora, uma coisa que eu queria falar é assim, a gente não está preparado para discutir isso. A gente não está preparado para discutir intersexualidade no Brasil. Estamos sim. A gente precisa preparado, estamos abertos a discutir, a expor mais. A gente não pode ficar calado. Porque essas cirurgias estão acontecendo com bebês que estão nascendo hoje. Bebês que estão nascendo hoje, que são intersexo, que não tem nem vagina e nem pênis, estão passando por cirurgias e está tudo bem. E quase sempre, quase todos os casos, as crianças intersexo, elas são tornadas meninas, né? Sim. É a frase que a gente fala, é mais fácil torná-las meninas. E colocar isso na vida de uma criança, não sei você, para mim, isso me causou muita tristeza, muita angústia, porque eu não sabia me adequar. Não vou me colocar como? Como é que eu vou me ver? Eu, muitas vezes, não sei se isso te aconteceu, eu pensava assim, como fui criada numa família evangélica, aquela coisa, você tem que avisar antes para o seu marido que você não é uma mulher normal, tá? Ok. E aí? Que papo pesado, né? Você tem que avisar para o seu marido, porque você não tem uma vagina normal. Sua vagina foi criada. Não, e outro detalhe, assumindo sempre que você se relaciona com homem, né? Claro.
Nunca com o mesmo sexo. Até porque na religião evangélica isso é uma coisa que eles falam. Não proibido, pode, é proibido. Então fica complicado. Aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que esse caso é isolado? Meu e de Michele Bittencourt aqui no Brasil? Lógico que não. Tem muito mais pessoas na mesma condição que a gente, né? Que também passaram por cirurgias. Tem pessoas que não passaram por cirurgias, né? Sorte delas. Exatamente. Enfim. E a gente precisa falar sobre isso. Então, fica o convite para vocês que estão aí do outro lado, no computador, no seu iPad, no seu iPhone, em tudo quanto é lugar, acessar informações sobre intersexualidade e não ficar calado. E a gente também vai dar um aviso que a gente vai fazer bastante barulho a respeito disso. Exatamente. A gente vai trazer essa palavra e colocar ela em todo lugar, essa explicação vai estar em todo lugar. A gente quer tirar essas pessoas intersexo de dentro do armário. Exatamente. A gente quer empoderar essas pessoas para que elas se sintam bem com elas mesmas, para que elas amem os próprios corpos. Chega de segredo. Chega de segredo. Chega de você se sentir, eu não tenho um corpo correto. Que corpo correto? Sociedade gosta de ditar normas, gênero, padrões, essas coisas. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para quebrar normas. Porque o nosso corpo quebra normas. Quando nascemos, ninguém olhava para a nossa cara e falava, não sei o que é. É a natureza dizendo, esse padrão aí que vocês colocaram, não existe. Vocês têm que pensar e repensar. É o argumento da própria natureza dizendo para vocês que sexualidade, que gênero, que orientação, que não é nada disso que as pessoas estão pensando. Né? Isso é social. Então, o que a gente quer dizer para vocês? Informação dá visibilidade. Então, por favor, se informem. Aqui na página do Sexbox a gente vai deixar informações para vocês, porque a gente não quer que os intersexos fiquem como eu fiquei, como a Michele ficou, isolados do mundo sem saber de nada. Por anos achando que, nossa, eu sou a única pessoa assim, com quem que eu vou falar, ai que angústia. Não, procura a gente. Chega de segredo, está aqui para dizer que a gente quer juntar os intersexos paulistas primeiro, depois do Brasil, e mostrar, né, que a gente não está sozinho, que os nossos corpos são corpos bonitos, são do jeito que somos pessoas binárias ou não binárias, mas estamos aqui para dizer que a gente chegou para ficar. Intersexo não é palavra feia, não, é palavra bonita, e a gente vai usar essa palavra. Não somos indefinidos, somos definidos como a natureza quis e acabou, tá? É isso. Então, um beijo para vocês, obrigado por ouvirem a gente. Tchau. Beijinhos.